Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Um dos temas científicos mais controversos é a possibilidade dos animais agirem com a consciência além do instinto. As pessoas que possuem cães e gatos consideram seus mascotes um membro da família e quase humanos, com suas próprias emoções. Acontece que alguns cientistas são mais críticos sobre esse tema. Eles estão convencidos de que os animais não sejam capazes de experimentar emoções humanas. Suas ações são instintivas, inconscientes e incompletas. Mas na vida real nos mostra o contrário. E se você quiser saber mais sobre isso, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser o primeiro a assistir o vídeo e se acomode, porque hoje vamos te mostrar como os animais se despedem dos mortos. Elefantes. Sabe-se que os elefantes são animais muito apegados aos seus familiares. Eles não só estão acostumados a ajudar seus irmãos enfermos, como também tratam os mortos de maneira especial. Por exemplo, aqui podemos ver um ritual desses grandes mamíferos, onde eles só realizam quando um de seus irmãos morre. Geralmente, quando eles se deparam com um cadáver de elefante, eles o tocam suavemente com suas trompas. Inclusive, tentam colocar o defunto de pé. Assim que eles percebem que não tem mais jeito, que de fato estão encarando a morte, começam a emitir um forte som com suas trompas, iniciando uma espécie de funeral. Eles começam a despejar terra por cima dos restos mortais e por vários dias permanecem ao seu lado, em completo silêncio, como se de fato tivessem de luto. O mais surpreendente é que eles realizam esse ritual, inclusive quando encontram apenas os ossos de um parente morto. Primeiro fazem um círculo fechado em volta dos ossos, depois os manuseiam com suas trompas. Os pesquisadores que estudam o comportamento desses mamíferos acreditam que isso mostra sua compreensão no fenômeno da morte e a atitude consciente diante da perda de seus entes queridos. Baleias piloto. As baleias piloto são mamíferos altamente desenvolvidos, cujo cérebro é 2 vezes maior que a dos humanos. É claro que a capacidade mental das baleias piloto não chega perto dos humanos, mas em comparação com outros animais, são muito inteligentes. Além do mais, desenvolveram o instinto de preservar sua própria espécie. Sabe que sob nenhuma circunstância elas deixam sua família em apuros, e isso pode resultar numa tragédia. Por exemplo, de acordo com algumas pesquisas, quando elas estão feridas ou doentes, elas procuram lugares para descansar melhor, geralmente numa área rasa, em que possa parar de se mover, e isso as colocam em situações de risco. Sua família, no entanto, não as abandonam, e o resultado é um monte de baleia encalhada nas praias. Pesquisadores ainda estão tentando entender a razão por trás desse comportamento. Nesse vídeo, podemos ver como uma baleia lamenta a morte de sua cria, que morreu por causa dos detritos do oceano. Ela o acaricia suavemente e o arrasta pelo oceano. À primeira vista, podemos ver que o animal se recusa a aceitar a morte de seu ente querido, e isso mostra o uso da razão. É impossível olhar esta cena com indiferença, especialmente para lembrar que os humanos são os culpados da morte de grande parte dessas criaturas marinhas. Chimpanzés. O seguinte vídeo não é um experimento, são imagens reais que foram gravadas numa reserva natural. Mas antes de explicar o que acontece no vídeo, é importante saber que, de acordo com várias pesquisas, os genes dos chimpanzés correspondem a 90% com os genes dos seres humanos. Isso significa que, inclusive, eles sabem se comunicar com linguagens de sinais e usam essa ferramenta para tomar decisões conscientes e, claro, para experimentar emoções.
Este vídeo foi gravado na Zâmbia, onde um grupo de cientistas acidentalmente testemunhou uma cena incrível de despedida de um primata. Durante um longo período de tempo, os chimpanzés permaneceram completamente em silêncio, como se estivessem num verdadeiro funeral. Alguns deles cheiraram e tocaram suavemente o cadáver. Os pesquisadores disseram que nunca tinham visto nada parecido. Esse tipo de comportamento indica claramente que os animais estavam cientes do que estava acontecendo. Mas o mais incrível aconteceu depois. Um dos membros do bando, mais exatamente uma mãe chimpanzé, que recentemente havia perdido sua cria, de repente trouxe o corpo do seu filho no lugar de luto e se sentou a alguns metros de seus colegas. Talvez ela tenha relacionado esses dois eventos em sua cabeça e decidiu aproveitar o momento. Corvos. Os ornitólogos descobriram há muito tempo que os corvos se comportam de forma muito estranha perto de outros corvos que morreram. Essas aves costumam se reunir ao redor do morto, emitindo muitos gritos. Muitos pesquisadores acreditavam que essa reação faz parte de algum ritual fúnebre, mas o que realmente acontece ainda é um mistério, especialmente porque os cientistas ainda contam com poucas evidências desse tipo de comportamento das aves. Foi realizado um experimento pela pesquisadora norte-americana Kelly Swift. Durante vários dias, ela visitou o parque da cidade de Seattle e alimentou os corvos locais com nozes. Mas, algum tempo depois, apareceu no mesmo lugar, só que com uma aparência completamente diferente. A mulher cobriu o rosto com uma máscara macabra e um corvo morto em uma das mãos. Os resultados desse experimento assombraram os cientistas, pois um dos corvos notou Kelly e imediatamente deu alarme, e os outros responderam seu chamado imediatamente. E de repente, todo o bando começou a repreender a mulher de cima das árvores, levantando o bico e gritando por muito tempo até que ela fosse embora. No dia seguinte, Kelly voltou ao parque, mas com sua aparência habitual, para alimentar os pássaros com nozes novamente. Bom, os corvos aceitaram a comida, mas com muito mais cautela. Segundo a pesquisadora, era como se sentissem ameaçados pela mulher, e quando ela voltou disfarçada com a mesma máscara, foi expulsa novamente do território das aves. Enfim, a memória, como todos sabemos, é uma das partes mais importantes da razão, e esses pássaros definitivamente aprenderam a temer a morte. Pinguins. Os pinguins imperiais que vivem na Antártica estão adaptados ao clima severo. No inverno, as temperaturas em seu habitat podem chegar a 40 graus abaixo de zero, com ventos de até 40 metros por segundo. Não muito tempo atrás, os cientistas descobriram que a plumagem especial os ajuda a escapar do frio. Além do mais, esses animais costumam se agrupar para se aquecer, como neste vídeo. Esse tipo de proteção é perfeito para os animais que se encontram no meio do grupo, pois são rodeados por todos os lados, e seus parentes os protegem do frio e do vento. Mas os pinguins que deram azar de estar na borda do amontoado passam momentos bem ruins. Só que não, pois para resolver este problema, os pinguins adotam um sistema especial. Eles mudam periodicamente sua posição, dando passos curtos para dar a todos a oportunidade de se aquecer. Claro que, infelizmente, para os membros menores do bando, são sujeitos a outros tipos de perigo, pois podem morrer não só de frio, como também pisoteados ou qualquer outro acidente. E foi exatamente isso que aconteceu com este pequeno pinguim. Sua mãe o perdeu no meio de uma tempestade de neve, e quando ela finalmente o encontrou, já era tarde demais. Durante um tempo, ela tentou reanimar seu bebê, o golpeando com o bico e gritando muito alto. Mas tudo foi em vão, até que um tempo depois, outra fêmea se aproximou e começou a consolar sua amiga chorando ao seu lado. É difícil não se emocionar vendo essas comoventes imagens. Macacos langures. Os macacos
macacos langures vivem principalmente na Índia. Graças ao experimento, foi descoberto que eles encaram a morte de seus companheiros de forma similar aos humanos. Ocorre que alguns investigadores colocaram dentro de um santuário de macacos langures um robô disfarçado de macaco. Uma câmera foi instalada dentro dele, no lugar dos olhos. Um dos macacos, curioso, pegou o robô, mas acidentalmente o deixou cair de cima de uma árvore. E ao ver o corpo caído no chão, o macaco achou que tinha matado o bebê por acidente. O primata imediatamente começou a lamentar a morte do robô, abaixando a cabeça, provando sua culpa. Logo, outros companheiros se reuniram em volta do corpo, se abraçando entre si como um verdadeiro funeral. Foi especialmente comovente a forma que os pais, olhando para o robô morto, abraçavam seus filhos. Depois de ver isso, é impossível afirmar que os animais não têm sentimentos. Usuários da internet que viram este vídeo ficaram surpresos com a incrível sensação de empatia que têm os macacos. No entanto, alguns consideraram o experimento um pouco cruel, uma vez que o macaco pode se sentir culpado pelo resto de sua vida. Mas os cientistas afirmaram que é só uma questão de tempo para eles superarem tudo isso. E você, o que você acha? E isso é tudo por hoje. Deixa nos comentários qual sua opinião sobre os sentimentos dos animais. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!